Galera, boa tarde. Marshall DSL40 modelo CR, tá? Esse aparelho chegou aqui com a seguinte questão do dono. O aparelho estava funcionando, mas foi perdendo potência, perdendo volume e parou de trabalhar. Vamos dar uma olhadinha no camarada por dentro. PCB bonito, né? Placa de reverber aqui, show de bola, integrados aqui para dar e vender. Tá? Você pode soltar essa placa principal e a outra aqui você vê a quantidade de potenciômetros que você solta. E aqui atrás você vê a quantidade de conectores que você solta para você soltar as placas sem ficar torcendo placas para não rachar, né? Então é meio complicado. Então o problema desse aparelho, visualmente olhando, eram dois a princípio. Primeiro, esses dois capacitores estufados, visualmente estufados. Você logo acha que matou o problema, que você também tinha um resistor torrado. Torrado mesmo, a ponto que você não consegue nem ver. As faixas de código de cores ficaram brancas. Ele abriu beautiful, bonitinho. Então você pega esses capacitores, você sabe que esses aqui já, a princípio, foram para o brejo. Embora quando eu tirei e medi, não tinham ido. E não eram eles que estavam dando o excesso de consumo nesse resistor. Esse é o capacitor que acabou com a raça do resistor. 47 microfarads por 500 volts. Esse camarada aqui. Tá? E esse resistor de 3 watts, que fazendo as contas, ele chegou a dissipação de 2,5 watts, ou seja, tinha mais meio watt de segurança aí, ele trabalhava bem aqui, bem em cima desse capacitor e desse. Mas você olha o tamanho físico desse capacitor e desse, então o calor se concentra muito mais fácil nesse pequeno capacitor ao invés desse. Então botei um resistor, catei para achar esse valor, para deduzir porque não tem nenhum esquema do DSL40CR, então você tem que ir analisando o circuito para concluir. E você tem esse resistor aqui com o mesmo grau de aquecimento desse, 12,5 watts, gosta até um pouco apertado, mas aqui eles têm ventilação, mas aqui a ventilação do resistor é crítica, tá? E o resistor fica mandando calor bem em cima desses dois capacitores, assim, ficava exatamente aqui, ó. Mais embaixo estão os terminais, eu tirei, tá? Então esse capacitor aqui colapsou, esse é o novo. Esse capacitor aqui colapsou por aquecimento constante. A solução que tinha era afastar o calor do capacitor, mas como? A solução que teve foi pegar esse resistor de 3 watts de dissipação. Coloquei um de 10 watts de dissipação, não porque o resistor aqueça a ponto de pedir isso. Se você botar esse de 3 watts, ele vai trabalhar perfeito, sem dar o mínimo problema. Mas você ter o calor concentrado só aqui, o que fatalmente ia levar, num período de tempo, esse capacitor ir para o bege e talvez acabar de levar isso aqui. Esse está bom, não está problema. Mas o calor e capacitor não casam. Então botei um de 10 watts aqui apenas com a intenção de dissipar o calor, 2,5 watts que esse resistor dissipa na verdade, num capacitor de 10. Então você tem menos calor concentrado nessa área. Você tem o calor desse resistor, 2,5 watts, dissipado nesse resistor bem maior, onde pega uma área de ventilação maior, principalmente essa área de calor para cá e para cá, tem uma ventilação melhor e não pega diretamente na cara desse camarada. Senão eu ia botar esse capacitor, botar o resistorzinho bonitinho de 3 watts aqui, daqui a um tempo mais eu começar o mesmo problema de novo. Esse aparelho estava com uma série de capacitores com problema, não eram só esses dois não, tá? Esses 3, perdão. Esses aqui visualmente estavam. A princípio eles ainda não estavam apresentando defeito, mas quando eles estufam a caneca assim já é sinal de que alguma coisa não vai bem, né? Então foram trocados esses. Para a gente ver como é que é. A gente olha esses capacitores aqui, vê um resistor queimado, a gente fala logo, matei o defeito. Esses capacitores estufaram e carregaram o resistor, nada. Quem carregou esse resistor foi esse capacitor, que tem a tensão mais alta, o resistor faz o droop,
o capacitor vem para estabilizar e a tensão seguir para alimentar as placas das válvulas pequenas. Então, o aquecimento nesse aparelho é grande. Primeiro porque esse resistor trabalha aqui enforcado no meio de um bando de capacitores. Então, a solução foi pegar o calor do resistor e aumentar a área do resistor, para você ter um resistor mais frio, por consequência, aquecer menos esse capacitor. Você tem calor aqui, longe, no capacitor e longe também. Permite ventilação maior. Solucionado isso, foi remontado o aparelho e ele voltou a funcionar somente no modo de baixa potência. Esse aparelho trabalha com a mudança de potência através desse fio branco aqui que vem no meio, que vai ligado no center tape, tá? E que alimenta o circuito, que você tem a tensão mais alta, uma tensão mais baixa, derivadas da fonte, tá? E ainda tem outro acionamento em modo de alta potência que vem aqui nessa fonte para fazer também um jumper. Então, quando você botava o aparelho em baixa potência, o aparelho funcionava todo bonitinho, reverb, distorção, tudo. Mas quando você passava ele para alta potência, ele caía de rendimento e o som embolava. Ou seja, tinha outro pepininho escondido. Esse pepininho já era na área da válvula inversora, tá? Aí você tem que sacar a placa de novo para você pegar e achar o componente que estava com problema. Foi até um componente que não tinha nada para dar defeito, mas ele deu. E isso que não tem nada para dar defeito, que dá defeito, que te mata. E o grande problema nesse aparelho foram dois. Não ter esquema do DCL40CR, tá? E você solta essa placa e você não tem como você montar as válvulas para testar. Você solta a placa, tira as válvulas, solta a placa, troca o que você concebeu que é, tem que remontar, quer dizer, é muito trabalhoso. E você tem que soltar tudo, soltar essa placa e essa, para você não ficar forçando a placa e não trincar. Ele é muito bonito, o som muito legal, mas é muito complicado trabalhar com ele. Tá aqui o modelo dele, ó, DCL40CR. E se não me engano tem duas séries, o CE, o 40C e 40CR, tá bom, gente? Então tá aí novo de novo, mais ajustado, tá bonito, tá pronto de novo. É um combo bem legal da Marshall, mas como todo PCB que se preze, na hora de você mexer, você sofre. Tá bom, galera? Tá aí, pronto para a vida. Foram mais capacitores, eu guardei esses aqui porque esse nada tinha que indicasse problema e esse tinha. Na verdade, quem derrubou o aparelho foi esse. Outros foram trocados, como esse aqui, por estar no limite do problema já. Gente, uma boa tarde a todos.